Andei procurando um homem. Isso é o que dizia Diógenes de Sinope, filósofo emblemático dentro do cinismo, o seu maior representante, na verdade. Mesmo que o cinismo tenha surgido com Antístenes, que foi discípulo de Platão na academia, Diógenes foi o grande porta-voz de todo o legado dessa mesma corrente de pensamento, muito em função de todas as histórias que giram em torno da vida e do pensamento dele, gente. Diógenes viveu mais ou menos no século IV a.C., foi discípulo de Antístenes, como eu dissera, e me parece que também conheceu Platão. Inclusive, o que nós sabemos sobre ele, em grande parte, ou praticamente tudo, podemos dizer assim, se dá através de relatos doxográficos, principalmente de um pensador chamado Diógenes Laércio, que já é mais ou menos século I, II depois de Cristo. Então não vamos confundir o Diógenes Laércio com o Diógenes de Sinope. No caso desse aí que eu estou falando, que é o Diógenes de Sinope, é muito curioso pensar qual que seria o papel do cinismo dentro da ética e dentro da própria filosofia, a partir do legado que ele deixou. No primeiro momento, precisamos entender o que significa o termo cínico, ou por que uma pessoa é cínica, Nossa, que pessoa, que indivíduo cínico, que fala com cinismo, que age de maneira cínica. Mas o que significa cínico literalmente? A palavra vem do grego kínikos, que tem essa origem quinó, que significa cão ou cachorro. Então, o cínico é um cão, é um cachorro. De certa forma, é porque o cão representa um certo tipo de olhar que é um pouco desprezível, um pouco que é sincero, que é direto, que vai direto ao ponto. E o cinismo tem muito essa característica de ser uma forma debochada e de ir muito direto ao ponto com as palavras. E em Diógenes, a própria ética dele se configura por essa franqueza, por essa capacidade de falar de modo que a língua seja um tipo de lâmina que corta e que fala diretamente, entendeu? E que coloca os indivíduos frente a frente consigo mesmos, frente a frente com a sua própria maneira de pensar, com suas crenças, com seus valores. E na forma como o cinismo se expressa dentro de Diógenes, o cunho ético reside na capacidade em que, através desse mesmo cinismo, o Diógenes tinha um certo tipo de poder ou capacidade de questionar os valores, os preconceitos, as regras de uma sociedade vigente, tal como aquela ateniense do século IV a.C. Para poder ilustrar muito bem isso, existe uma série de exemplos a respeito do modo de pensar e de proceder de Diógenes. Uma primeira história é o fato de que ele andava com uma lanterna durante o dia. E caminhando com essa lanterna, todo transeunte com o qual ele encontrava, ele dizia o seguinte: procuro um homem, estou procurando um homem, procuro um homem. E com a lanterna, cinicamente, procuro um homem, aonde que está o homem? Procuro um homem, estou procurando um homem. O que ele quer dizer com isso? Bom, uma primeira crítica que nós podemos pensar que reside por trás dessa forma cínica dele de andar com a lanterna à luz do dia, dizendo que procura um homem que é qual? Foi, olha, eu estou buscando um homem que tenha profundidade de pensamentos, de sentimentos, que tenha valores espirituais, que não esteja preso à superficialidade da vida, à riqueza, ao poder e ao dinheiro, que pensa longe, que tem espiritualidade, que se projeta para além de si mesmo. Um homem que seja elevado de um ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Então, de alguma forma, há um certo ar de desprezo nessa postura quando se trata do homem comum. Olha, os homens comuns são superficiais, são vulgares, pensam de uma maneira muito primária, são facilmente conduzidos pelas estruturas políticas ou pelas organizações políticas nas quais vivem, não têm capacidade de desenvolver autonomia ou autarqueia para poderem conduzir de forma autônoma a sua própria existência, sempre precisam de alguém para tutelá-los. Então, por trás disso, há uma crítica aos valores e ao modo de proceder e pensar do ser humano comum.
que Diógenes já considerava um ser superficial, carente de valores morais, carente da dimensão da sua própria existência, né, do conhecimento de si mesmo, né? E essa atitude dele com a lanterna é bem ilustrativa no sentido de denotar isso. Várias outras histórias também existem, né, como aquela em que ocorrera dentro da academia, segundo relatos doxográficos. É óbvio que nós não temos uma exata certeza do que de fato ocorreu, tendo em vista que Diógenes, mesmo que tenha escrito alguma coisa, nada chegou para nós, né? Mas segundo os relatos que nós temos conhecimento, há um deles que inclusive é mencionado pelo próprio Diógenes Laércio, que é considerado um primeiro grande historiador da filosofia ocidental, né? Eu falei dele um pouquinho antes, que é a respeito de Platão, né? Quando Platão, na academia, disse assim para os discípulos: o homem é um bípede sem penas. Diógenes, ouvindo isso, foi até a rua, foi até um mercado, pegou um galo, arrancou as penas dele todinho, deixou ele pelado, pegou o galo, jogou no meio da academia e falou assim para Platão: olha aqui, Platão, eis aqui o seu homem. Bom, uma outra crítica de Diógenes perante a Platão, e que se faz através dessa atitude, nós podemos entender da seguinte forma, né? Olha, cuidado com as coisas que você afirma, né? Muitas de nossas certezas podem não ter efetivamente o valor de verdade que nós julgamos que ela tem. Então, cuidado com as nossas certezas. Devemos ser questionadores, devemos, né, perguntar, procurar saber antes, né? Então, o universo da certeza é um universo perigoso, porque muitas das vezes ele aparece como formas de preconceitos ou de falsos valores, né? E que na verdade são falsas certezas. Esse é um exemplo também muito clássico e muito curioso a respeito de Diógenes. Um terceiro exemplo diz respeito a Alexandre o Grande, né? O grande imperador Alexandre da Macedônia, que veio a ter com Diógenes numa certa ocasião. E não sei se você sabe, o Diógenes ele vivia dentro de um barril, né? Era um homem que vivia uma vida totalmente despojada de tudo, de qualquer bem, de qualquer coisa. Ele vivia simplesmente dentro de um grande barril, de um grande tonel. Não talvez do modo como nós conhecemos os tonéis de hoje, né? Mas um tonel grego grande, né? Que ele morava dentro. E numa situação muito inusitada, o Alexandre chegou para Diógenes e disse: Diógenes, eu sou o grande imperador da Macedônia. Eu posso realizar tudo o que quiseres, tendo em vista o poder, a riqueza que eu tenho, né? Devido à capacidade de domínio que eu tenho de tudo, né? Por ser o grande rei, o grande imperador. Digas para mim, Diógenes, o que desejas? Diógenes virou para Alexandre, olhou para ele e falou: olha, eu desejo apenas uma coisa, que você saia da frente do meu sol, porque você está tampando ele. Bom, é uma outra atitude cínica, agora diante do imperador Alexandre, né? E que denota muito bem o seguinte, né? Um recado que é dado através dessa atitude dele. Ora, eu não preciso de nada para viver, eu preciso de muito pouco, eu preciso da luz do sol, eu preciso do ar, das plantas, dos animais, da água, né? A comida no limite do necessário. Fora isso, o resto é perturbação, o resto é para nos desviar, né, do nosso caminho em que nós devemos ter um certo tipo de rigor de conduta, de pensamento, um certo rigor moral. Mas a propósito da proairesis, que é essa procura do homem, e principalmente do cínico, que é essa figura emblemática do próprio Diógenes, né, o cão, né, que é na verdade o significado etimológico da palavra cínico, nós percebemos que o nosso pensador aí, o Diógenes, ele levou essa questão do cinismo às suas últimas consequências. Tem uma frase dele que era relegada às pessoas, que era a seguinte: faço festa para quem me dá alguma coisa, lato para quem não me dá nada, e mordo os celerados. Tem uma outra história também que é narrada por Teofrasto, que fez um relato doxográfico a respeito de Diógenes, no qual, quando Diógenes viu um rato, tomou ele como referência de vida, porque o rato andava de um lado para o outro, sem caminho, sem destino, sem meta, sem objetivo. Esse é um tipo de propósito do cinismo: eu devo viver o aqui e agora, então eu não preciso planejar nada.
E essa é a maneira própria do cínico viver, sem objetivo algum, né, com profunda e pura autonomia, com pura independência, né, fazendo uso da sua liberdade da maneira mais plena possível, principalmente no que tange ao uso da palavra parresia. Ou seja, eu devo ser livre para me expressar, para falar, né, para expor a minha crítica ao mundo, às pessoas, à vida, às coisas de um modo geral. E aí o cinismo vai pregar essa vida frugal que tem desprezo pelos prazeres, pelo culto ao corpo, porque todas essas coisas são superficiais. Segundo Diógenes, elas seriam igual ao bronze, que com o tempo vai perdendo a cor, o brilho. E nesse sentido é como se ele dissesse, olha, tudo na vida passa, nada na vida subsiste ou se sustenta por si mesmo. Então não há nada que mereça tanta importância, não há nada que mereça com que demos tanto valor. Não importa muito isso, o que importa é aquilo que eu sou. E ele retoma, ele resgata, né, o próprio ideal socrático, né, do ser enquanto aquilo que deve prevalecer sobre o ter. E esse ser é a própria alma. E é como se o próprio Sócrates fosse, o próprio Diógenes fosse um outro tipo de Sócrates, só que mais combativo, mais crítico, né, que fazia um uso da palavra, né, mais debochado, mais direto, né, como se através da palavra a língua cortasse, né, e colocasse o homem diante dele mesmo, diante daquilo que ele é. Né. Então, gente, até esse primeiro momento, né, que é uma introdução nossa a respeito do nosso Diógenes de Sinope, o cão, o filósofo cínico, né, que tem lá as suas lições morais. Esse é um primeiro vídeo. Eu vou agora passar para um segundo, no qual eu vou fazer um esquema mais detalhado das principais ideias da ética dele. Tá bom? Então aguardem o próximo vídeo. Até logo!